Viva, seja bem-vindo de novo ao Vidas com Alma. Eu sou o Rui Ferreira Amaral e vimos até si de novo para lhe trazer uma vida com alma. Tenho que lhe confessar que hoje trazemos uma pessoa de estatuto diferente daqueles que temos vindo a habituar-vos. António Gonçalves, e vou só dizer isto, com a sua alma insatisfeita. Dou-lhe as boas-vindas, amigo António. Vai-me perdoar, mas eu tenho mesmo que falar do Sr. António. Para quem não sabe, eu conheço o Sr. António já há muitos anos, mas este tempo em que nós não nos vimos, que seguramente para aí uns 20 anos ou 20 mais, anos. faz com que, de alguma forma, eu esteja a redescobrir também consigo o António Gonçalves, diácono. Sr. António, o que é um diácono, porquê ser diácono e o que é que o diferencia de um sacerdote? Ajude-nos, por favor, a compreender isto. Seja Ora bem-vindo. bem, obrigado. Nós já nos conhecemos realmente há muito tempo e tenho muita consideração por ti, aliás. Mas o ser diácono é ser um servo, é estar ao serviço. É procurar ser parte da solução e não do problema. Por isso é pôr-se ao serviço da Igreja, que somos todos nós, e fazer aquilo que nos é solicitado pelos nossos párocos, que nós somos entregues, não é? Há uma coisa que eu costumo dizer, é que desde o dia da minha ordenação, em que o Sr. Patriarca me perguntou se eu prometia obediência a ele e aos seus representantes, aos seus sucessores, eu disse que sim e acabou a minha liberdade. A partir daí, como diácono, eu devo obedecer ao sacerdote, quem estou a servir, e à minha paróquia, e dispor-me a fazer tudo aquilo que me seja possível, que seja capaz, para ajudar os paroquianos a descobrirem a missão que têm na Igreja também, como filhos de Deus, como irmãos de Jesus Cristo. Muito bem, muito bem. E quem é o António Gonçalves, este jovem que está aqui à minha frente? Jovem, já passei por todas essas fases, tenho lembranças de todas as fases da minha vida e sou um homem que nasceu numa freguesia chamada Tonda, Concelho de Tondela, no distrito de Viseu, região do Dão, uma boa região. Sem dúvida, sem dúvida. E de boas companhias. Sim, boas companhias. e que foi criado numa família não muito praticante. A minha mãe um bocadinho mais, mas a minha vertente cristã foi-me transmitida pelo meu avô materno. Esse era um cristão, na sua verdadeira essência da palavra. Ele faleceu, não tinha 11 anos, mas recordo-me perfeitamente tudo aquilo que ele me ensinou. Foi ele que me ensinou o caminho para a Igreja. Era pela mão dele que eu ia às celebrações do terço, da missa, e tudo pequenino, aos terços, que era à noite, era sem luz, não havia luz na minha terra, não havia água canalizada, não havia nada, não havia casas de banho, não havia nada, absolutamente. Vivíamos ali assim, da melhor forma que podíamos, na simplicidade, mas o meu avô tinha esse cuidado de nos ensinar. Ensinava-nos a rezar todos os dias, depois da refeição, e eu estava mais com eles, quando andava na escola, e o meu pai estava um bocadinho longe da escola, que era nos moinhos. O meu pai era moleiro, também sou moleiro. Que interessante. E então vivia lá nos moinhos, e eu estava mais da minha avó, que era a distância da casa da minha avó à igreja eram uns 500, 600 metros, embora se fosse para lá a subir. Era a subir, uma rampa grande, uma calçada, e de noite às escuras era um bocadinho perigosa, mas nós não faltávamos. Íamos lá sempre, não é? O Sr. António tem irmãos, irmãs? Eu era o mais velho de 3 irmãos. A minha irmã é mais nova, que está viva também ainda, graças a Deus. O meu irmão faleceu-me foi fazer os 45 anos já
debaixo da terra com um acidente de trabalho que ainda hoje não compreendi bem, mas foi a forma que o senhor também achou de que eu havia O que é que chamado. recorda dessa infância com estes três artistas a brincar? A infância um bocadinho atribulada. Com a minha irmã não, porque ela tem 10 anos de diferença e eu acabei por ser quase protetor dela, exatamente. Protetor dela, eu fazia tudo aquilo para ela, eu preparava-lhe, tinha o cuidado de a preparar e de a levar à igreja também, ainda acompanhei na catequese e assim, embora eu depois fosse para a tropa quando ela tinha 10 anos, mas ficou sempre uma coisa, ainda hoje é um mano, e eu para ela a mana. Do meu irmão era um bocadinho mais atribulado porque ele tinha um feitio um bocadinho diferente de mim. Ele era muito brincalhão, tinha uma vertente... Bem disposta. Mal disposta. Ai, mal disposta. Aliás, mal disposta ele era. Ele era um pouco divertido. Gostava de pegar a partida às pessoas. E quando a coisa corria mal, o culpado era sempre o irmão. E o meu pai, que era uma pessoa que não se ensaiava nada para pegar em... Sacudir o pó? Sacudir o pó e de maneira, não é sacudir o pó, era machucar mesmo. Era machucar. O meu pai eu não sei como é que ele viveria hoje nesta conjuntura que temos social, em que se proíbem os pais quase de dar educação aos filhos nesse aspecto, porque é preciso às vezes dar uma palmada, eu compreendo. Mas ele fui de tal maneira castigado nessa vertente que eu nunca depois fui capaz de dar uma palmada aos meus filhos. E muito bem, eles agradeceram de certeza, não é? Conte-nos, por favor, daí para a frente, não é? Porque já nos estava a dizer que foi para a tropa, mas isso antes de... Antes disso, vivi aquilo que foi a minha mocidade na igreja. Só fiz até a chamada quarta classe, que era o quarto ano agora do primeiro ciclo, não é? Que agora chamam, foi isso que eu fiz e foi assim. E depois, quando fiz esse exame, que era feito numa escola indicada, que era no Conselho, íamos todos ao Conselho fazer, aquela escola fazer o exame, prova escrita, prova oral, prova toda, a coisa era assim um bocadinho. E correu bastante bem, de tal maneira que quando viemos de lá, era o professor a perguntar ao meu pai, ou a dizer ao meu pai que eu devia continuar os estudos, mas só havia um colégio lá em Tondela e era pago, e o meu pai disse, eu tenho lá mais 2 para manter e eu não ganho, não tenho rendimento para isso, não posso. O padre, um bocadinho tímido, embora ele conhecesse o meu pai e soubesse que ele que era um homem de coração grande e que ajudava e que respeitava imenso a igreja e o sacerdócio, disse-lhe então, e se ele quiser ir para o seminário? E foi aí que eu fiz a minha primeira opção, deve ser a primeira vez que o senhor me interpelou, e que eu me pus em bico de pés com 11 anos e lhe disse ao senhor padre, para o seminário não quero ir porque quero-me casar. É certo que o meu pai, mais uma vez, já estava com a mão afiada para me dar uma lambada, porque falar em casamento aos 11 anos para eles era um pecado enorme, não é? Bem, mas ao menos já sabia o que queria. Mas foi o senhor padre que aconteceu, ele se defendeu-me nesse aspecto. Pronto, está a decisão tomada. Está a decisão tomada. Muito bem. Pronto, e foi assim que depois continuei. Olha, não fui para o seminário, fui para as obras. Aos 12 anos estava a trabalhar nas obras. Fui ganhar 7 escudos por dia, que não sei o que isso é em cêntimos. Agora deve ser assim 1/10 de um cêntimo ou qualquer coisa. Sim, está a ser um valor muito. E assim, fui ganhar isso, mas fui trabalhar. Trabalhava nas obras, trabalhava na agricultura, fazia aquilo que era preciso, não é? Mas tinha uma vivência, fui sempre muito sorridente, muito alegre, cantava por tudo e por nada, aprendia as cantigas, mesmo dos ceguinhos, cantava nas feiras, aprendia-as todas, e cantava na rua, cantava em casa, cantava a trabalhar, cantava, e as pessoas gostavam imenso de mim. E vais chegando até um bocadinho mais tarde e é chamado para o serviço militar, então, é isso? E depois fui, quando tinha os 19 anos, fomos fazer lá, nós íamos à inspeção para ver se estávamos aptos para irmos para a guerra, na altura. Claro. Entretanto, aumentou a guerra lá em Angola e nas províncias ultramarinas, e fiquei aprovado. E ainda estive lá 2 anos e tal. Sentei praça aqui em janeiro, estive aqui em janeiro de 63, depois em agosto de 63 fomos para lá para Angola. É a primeira pessoa a quem vou perguntar isto. A guerra marca o destino o futuro de um jovem? Marca muito. Marca muito, e na minha altura marcava, porque para já marcávamos logo antes de irmos, porque íamos com muito medo, não é?
E, embora fôssemos com uma disposição de dar tudo, não é? Não olhássemos aos perigos e assim. Mas marca porque é uma situação em que nos sentimos muitas vezes sós, desprotegidos, e não sei, isso para mim foi difícil, com a fé que eu já tinha e que me agarrava de facto à Nossa Senhora, mas para quem não tem fé era muito mais difícil porque desanimava por tudo e por nada. Nós costumamos deixar as perguntas difíceis para a segunda parte, mas eu também apetecia fazer uma, se não se importa. Esta é a situação em que se coloca um jovem com uma arma na mão, numa situação de ou matas ou morres. É uma situação... Como é que olha para esta... Nunca tive numa situação dessas, frente realmente a alguém em que podia tirar-lhe a vida. Matar. E devo dizer-lhe que isso fazia-me muita confusão. Fazia-me mesmo muita confusão. E felizmente, se calhar, não teve nenhuma... Não tive uma situação dessas. Escapei. A situação pior que eu tive na tropa, que ao mesmo tempo foi para mim uma clarividência sobre a proteção, que existe a proteção divina, porque chamei por ela esteve lá, foi irmos lá para o mato, uma secção de 20 pessoas, não é, com um alferes comandante que era assim meio maluco, e que ao pressentir que estava em frente a um perigo, em vez de se retirar, meteu-se por perigo dentro. E acabámos por... o Senhor mandou uma trevoada que nos livrou também, porque eles também têm medo, todos nós temos um bocadinho de medo da trevoada, e acabámos por andar perdidos quase 48 horas. Tínhamos levado maçantes para o almoço, para comer no caminho, para virmos almoçar a casa, e andámos 48 horas perdidos no meio da mata e em certas alturas que não sabíamos onde estávamos. Até que lá encontramos um trilho antigo de uma roça e, seguindo o trilho, viemos ter uma estrada a Ucoa, um lugar perigosíssimo nessa altura, que tinha uma simbologia de guerra muito forte, e viemos ter aí. Isso quer dizer que o regresso a Portugal então foi uma sensação de alívio também para si, de reinício, de recomeço quase, ou não? De recomeço em todos os aspectos. Agora eu vou enfrentar uma vida nova e vai ser diferente. E foi? E foi diferente. Foi aí que eu... Aliás, uma das coisas que foi resolvido ainda quando começámos a contar os dias, porque nós chegamos a um certo ponto, eu cheguei a um certo ponto em que era assim, já só faltam 100 dias, depois 99, pensei assim, contava que havia de regressar aqui. É mesmo uma sensação de libertação. Libertação, de alívio total. E então tratei de dizer à minha mulher hoje, que era a minha namorada, não é? Sim. Que começasse a tratar dos papéis para o casamento. Escrevi ao padre lá da terra para ajudar naquilo que fosse preciso. Cheguei em outubro, casei em fevereiro logo. Muito bem, muito bem. Sr. António, esta pergunta, o sítio onde ficámos agora, impele-me a fazer-lhe aqui uma pergunta. Vou-lhe mostrar duas imagens, já viu isto outras vezes, e o que lhe vou pedir é que escolha uma delas e nos diga porquê que a escolheu. E se puder mostrar, por favor. Eu escolhi esta. O cabeção. Escolhi o cabeção. Cabeção ou a gravata, não é? Nunca usei. Mas imprime-me um certo caráter, para mim, de respeito de alguém que está ali... a abraçar, provavelmente. Abraçado, que está, não é abraçado, que se sente acolhido, abraçado por algo a quem tem que efetivamente prestar a sua... Mas um dia destes... E como foi o primeiro desafio que me fizeram e eu que não aceitei, deve ter sido por isso também. E entre estes dois homens que aí tem, qual deles escolheria?
Olha, eu não sei porque tenho muita. Santo António ao São João de Deus, não é? O Santo António estou sempre a chamar por ele. Não é por ser António, mas estou sempre, valha-me Santo António, valha-me Santo António. É sempre a minha, qualquer coisa que não está como eu quero, logo valha-me Santo António, valha-me Santo António. E assim, São João de Deus é facto é o santo que está presente na minha preocupação constante com o ser humano, de tratar, sim, de curar, de ajudar. Mas Santo António é a sua paróquia, foi a sua paróquia durante também foi, muitos anos. Quando regressou, quando casou, veio para Lisboa logo. Lisboa foi logo. Lisboa. Aliás, quando eu cheguei em outubro, em dezembro comecei a trabalhar em Lisboa, num trabalho precário, mas vim trabalhar para Lisboa. Tinha aqui, digamos, um ponto de referência que era um primo direito da minha mãe, que a esposa me aceitou, já faleceram os dois, mas são os meus pais de Lisboa, sempre com muito carinho, e que me arranjaram na altura, bem, e nós já falámos com alguém, vais trabalhar, e assim eu fui trabalhar nessa altura para uma empresa de gás, a sigla, agora já não existe. Já não existe. Mas era no enchimento das garrafas do gás, que eram distribuídas para os fogões, e quando elas vinham vazias, nós fazíamos ali uma reparação, mudávamos as borrachas, tudo assim, fazíamos ensaio, para ver se elas estavam totalmente vedadas, depois iam para o enchimento do gás. Faziam assim, tive ali 4 meses, era uma campanha de Natal que estavam a fazer, foi na altura, era a transição da lareira para os fogões, e então havia dos gás, então era isso, e então foi para lá. E depois chegou-se a abril, acabou a campanha, fiquei desempregado, também soube que era um desemprego, não é? Mas como também graças a isso, à recompensa que havia de quem estava no ultramar, na altura nessa guerra, em 15 dias entrei para a fábrica da pólvora em Moscavide, onde hoje era um condomínio bastante bonito e estava um posto da polícia, ali essa fábrica, e trabalhei lá depois de 5 anos, e foi aí que eu depois comecei então a estudar. E eu queria, já vamos ao seu estudo, por favor, mas queria ainda pegar aqui neste pormenor da sua vinda para Moscavide. O contacto, já nos dizia que na sua aldeia a igreja estava ali muito próximo e, portanto, a caminhada, aquela rampa servia também de alguma forma, imagino eu, de preparação para o terço, não é? Para o ritual que se seguiria. E em Moscavide, como é que isso aconteceu? Olha, em Moscavide ainda melhor, porque estava mesmo em frente à igreja. Era só atravessar a rua. Não havia rampa ali. Não havia rampa, era só atravessar a rua e na altura as horas davam de noite e eu ouvia o sino da igreja até de noite. Mesmo até de noite. E quando era, é certo, nessa altura era ao domingo. E começou a colaborar cedo? Eu comecei a colaborar. Nessa altura comecei a colaborar com a igreja, fui-me apresentar. Lembra-se do sacerdote que estava na altura? Eu lembro-me, aliás, coincidiu com a vinda para lá do padre Chico Cosme, que faleceu no ano passado, salvo erro, que foi uma grande marca também na minha vida. Embora depois houvesse ali um interregno que eu fiz ali de 3, 4 anos, em que me aborreci. Não com a igreja em si, claro. Eu nunca me aborreci com a igreja nem com Jesus Cristo, mas na minha maneira de ver as coisas, quando havia pessoas que não se abriam, como eu compreendo às vezes a crítica que é feita da falta de acolhimento, não é? Ou que há pessoas que às vezes se julgam donos da situação e querem eles ser os protagonistas de tudo e não dão a gente. E como eu senti isso durante uma certa altura por 3 ou 4 pessoas que andavam ali, eu passei até a ir à missa todos os dias e às vezes faltava só ao domingo para não ir para Lisboa. Não é para Lisboa. De resto, eu saía do meu emprego em Lisboa, depois comecei a trabalhar, saí da fábrica da prova, fui trabalhar, nessa altura já desta crise, trabalhar para os seguros, porque entretanto já tinha feito realmente os estudos, e fui trabalhar para uma companhia de seguros. E então, o que é que estudou, se posso perguntar? O que é que estudou, fez? Eu estudei, na altura era estudo particular, e nós temos uns explicadores, e depois nós propunhamos a exame. Juntávamos o primeiro e o segundo ano, chamávamos o primeiro ciclo, que era agora digamos o quinto e o sexto ano, não é? E depois íamos fazer outro ciclo que era até
ao nono, não é? O nono, que chamamos o quinto ano do liceu, nós eu fiz no liceu, no liceu fazíamos o quinto ano. Esse quinto ano era já feito, fiz em 2 secções, fiz a secção de ciências primeiro, porque gostava mais de matemática e de ciências, e depois é que fiz a de letras. E depois, entretanto, quando estava a acabar esse curso, foi a primeira vez que oficialmente foi aberto o ensino noturno na Escola Camões para o 3º ciclo, para o 7º. E foi aí que eu fui fazer o chamado 7º ano, aquele ciclo. Muito bem. Fiquei com 2 disciplinas ainda por fazer, mas uma delas era fácil, que era a introdução política, não sei quanto, assim, coisa. Não fiz porque depois, é certo, a pessoa também se cansa um pouquinho. Claro, claro. E, entretanto, e depois com responsabilidades familiares. familiares. Responsabilidade familiar, depois tanto nasceu a minha filha, e era para mim um sacrifício grande. Eu não tinha carro, eu saía, acabava o serviço na companhia e levava os livros comigo e sentava-me, quando estava tempo bom, ia para a Praça Zé Fontana, em frente lá ao liceu, e sentava-me num banco a estudar. Depois, quando abria, entrava à cantina, comia uma sopa e ia para a escola. E quando chegava a casa era meia-noite. E outro dia tinha que levantar cedo para ir trabalhar, para estar às 9 horas na empresa para trabalhar. Este é o percurso académico, o percurso familiar. Já nos contou também, já vimos que a filha também nasceu, e o percurso vocacional. Já nos fez ali uma pausa, mas quando é que começou a sentir? Porque foi Ministro da Comunhão primeiro. Exato. Não, eu ainda antes de ser Ministro da Comunhão fui convidado para fazer o curso de diácono. Já na altura? Já na altura, porque, aliás, esse curso, essa parte da formação, era feita na universidade. Então, e depois, foi na altura que ela, eu agora não me lembro de ano, foi precisamente, mas foi na altura em que ela passou para aqui, para o seminário. Na altura em que ela passou para o seminário, já era o Padre Reis, que estava em Moscavide, e ele disse-me: António, eu tenho aqui, há uma formação de ser diácono. Diácono, o que é isso? O que é isso, diácono? Não, é um colaborador que nos pode ajudar em certas coisas, e assim, pense se quer fazer isso. E eu fui, olha, por acaso, na altura tinha uma semana de férias no Algarve, no final, em maio mais ou menos, que tinha isso, e fui para lá e andei toda a semana a pensar. Às vezes a mulher dava por mim a pensar e depois disse-lhe ela: olha, foi isto assim, tu tens que realmente dizer o que é que sentes disso, se estás de acordo, se não estás, só posso ir se tu estiveres de acordo, não posso. Isso é contigo, desde que não me envolvas muito. Eu não quero ser, e ela nunca quis ser envolvida. Nunca quis. Ela, mesmo quando ia comigo à missa, que eu levava mesmo para lá, para a paróquia, ela fugia da sacristia como sei lá o quê. É verdade. Sim, sentia de alguma forma que era a sua... Muita descrição. E assim, és tu que sabes e tu que vais coisa. Mas também, e sempre me apoiou, nunca me cobrou absolutamente nada por isso. Antes, pelo contrário. Ela sente sempre disso. Sempre senti grande apoio. Mas ele falou, mas nessa altura eu disse que não ao senhor Prior, e foi então que ele depois me convidou, ao menos Ministro da Comunhão. Então, foi assim, porque eu disse-lhe que não, porque comecei a pensar, profissionalmente também houve uma certa progressão pela falta de entrega. Há 2 coisas que eu agradeço a Deus nunca me terem faltado, que é a vontade de trabalhar. Eu não ser preguiçoso. Certo. E de ter confiança. E de confiar nele. Que ele me ajuda e vou para a frente. E por isso mesmo, profissionalmente, eu fiz progressos sempre durante a carreira. E tinha realmente, na altura, já pessoas sobre a minha direção, sempre tudo, e eu obrigava-me a estar atento. Também e eu disse, não. Eu tinha a catequese que eu tinha, conhecimento digamos, bíblico e tudo, era da catequese da infância, não é? Isso era muito pouco. Eu digo, eu vou ter que ler muito, eu vou ter que estar atento, embora
embora eu já colaborasse também no CPB, na paróquia, e a todos os cursos, as palestras que havia, os encontros que havia de formação para as pessoas que estavam nessas coisas, eu ia a todas, isso, com o seu padre Armindo, do Campo Grande, que teve essa área, teve essa vertente na Diocese, eu ia a todas e aprendi muita coisa, porque assimilava nisso. Depois também fui chamado a colaborar com o grupo, com os missionários do Espírito Santo. Instituímos um grupo da Aliam em Moscavide, um grupo missionário. Também fez parte desse grupo, foi muito bom. E vivi, foram 25 anos também que estive ligados a eles, com encontros em Fátima, aqui e ali. Tudo isso me dava... Eu queria aprender sempre, uma sede, efetivamente, sempre de aprender. E no aspecto profissional também foi a mesma coisa. Gostei sempre de aprender. Mas disse-lhe que não, na altura que não dava para ir fazer os CESs, que não tinha tempo. E então, mas a ministra da Comunhão aceitei, porque é um serviço também muito nobre e que a pessoa que o faz deve Falo sentir. de coração. Falo de coração. Sr. Coração. António, vamos fazer uma pequena pausa. Nós estamos aqui com António Gonçalves, com a sua alma indiscreta, insatisfeita, desculpe, e recordar-vos que daqui a pouquinho estamos mesmo de novo. Até já. Ora, viva de novo. É com o António Gonçalves que nós estamos hoje. Está a conhecê-lo, ao mesmo tempo que eu também estou a reconhecer o Sr. António. Muito obrigado por estar connosco, Sr. António. Trouxe-nos a sua alma insatisfeita e eu queria pegar neste termo da sua insatisfação e perguntar-lhe porquê é que a sua alma está sempre insatisfeita. Então, onde é que isso se manifesta ainda hoje na sua vida e na sua vocação? Porque a pergunta também que lhe faria é o facto de ter então aceite ser diácono, que acontece mais proximamente, uma altura mais tardia, isso é resultado de uma insatisfação permanente? Sim, é insatisfeito porque sempre, cada vez que vou conhecendo mais a Igreja e a missão que Jesus tem para cada um de nós, eu quero saber mais. Nunca achei que já estava totalmente preenchido. E mesmo que alguém diga aquilo que o Senhor fez maravilhoso, eu acho sempre que podia fazer melhor e que devia até fazer melhor. Eu posso fazer melhor. Deus quer que eu faça mais. Por isso mesmo nunca estou a dizer assim, pronto, já fiz tudo, não, acho que há sempre mais alguma coisa a melhorar e a fazer melhor. Os seus filhos, os seus netos, a esposa, concordam com isso? Acham-no também, está sempre a caminho, está sempre insatisfeito, está sempre a querer fazer mais? Nunca lhe disseram, pai, sossega um bocadinho? Sim, às vezes eles dizem, não vais assim tão depressa, exatamente. Mas eu gosto de estar à frente deles, mesmo. Às vezes, quando falo com eles, eles ficam a olhar para mim como quem diz, mas estás com uma linguagem tão moderna, sendo tudo com essa idade. E assim, é certo que faço sempre uma relação do conhecimento, faço uma adaptação daquilo. Afinal, aquilo que eu era na minha juventude é aquilo que vocês são agora. Não há diferença nenhuma. Eu não tinha, eram os meios que vocês tinham, nem tinha os conhecimentos que vocês tinham. Do resto, a minha maneira de ser humana seria a mesma coisa. E também nessa altura eu já era insatisfeito, não é? Queria sempre saber mais, queria sempre fazer mais, fazer melhor, etc. Uma das coisas que é isso. Há duas coisas que eu agradeço a Deus, é não ser preguiçoso e gostar efetivamente do trabalho. E adaptar-me com facilidade àquilo que faço. Tudo aquilo. Mesmo profissionalmente, um dia alguém me disse, olha que a nossa empresa tem que ser a melhor. E eu disse-lhe, olha, e se não houvesse outra razão, basta que eu trabalhe cá, para ela ter que ser a melhor. Eu vou dar tudo aquilo que posso para que ela realmente seja uma referência que seja boa. E foi isso tudo. E mesmo em tudo aquilo que faço, gosto de ser útil às pessoas e que as pessoas sintam realmente que eu estou ali para os ajudar e que tenho essa missão. E pegando exatamente na missão, permita que lhe pergunte,
eu identifico o Sr. António com a paróquia de Santo António, imediatamente, não é? Mas não é essa a sua missão atual. Não, a minha missão foi em Santo António de Moscavide, que eu fui chamado. O Sr. Padre, depois, mais tarde, noutra segunda hipótese, que há bocado falei, a segunda hipótese, foi quando me reformei. Eu, aos 60 anos, descobri que tinha já o tempo suficiente de desconto para a Segurança Social e que podia ser reformado, podia fazer outra coisa, felicidade. E então aproveitei também uma reestruturação na própria empresa e pedi para me libertarem dessa reestruturação, que eu queria queria-me reformar. E depois, então, como reformado, passei a ir à missa todos os dias, como era só atravessar a estrada também, não é? À missa todos os dias. E o Sr. Padre, na primeira semana, todos os dias aqui, está de férias. Não estou de férias, olha, vou-me reformar. Pronto, passou aquilo, essa conversa, ia-me lá, todos os dias lá estava, até que depois ele recebeu uma carta, uma circular que o seminário mandava às paróquias, para saber se tinham alguém para indicar para fazerem essa formação para o diaconado permanente. E ele chamou-me ao gabinete e deu uma carta e disse: está aqui esta carta, o senhor agora não tem desculpa, da outra vez disse que tinha muito que fazer, mas agora não tem desculpa, está reformado, por isso mesmo falo novamente com a sua família, veja se estiverem de acordo, eu preciso que me ajudem. E preciso de quem me ajude, isso, preciso de quem me ajude. E basta essa palavra, preciso que me ajudem, e eu digo assim: então eu vou fazer tudo para isso. E disse: olha, mas agora já tenho esta idade, como é que é? 60 anos, olha, mas vá falar com o senhor, era o senhor Cónigo Tito, na altura, o responsável pela formação no seminário, e está aqui o número de telefone dele, depois escreveu o nome num cantinho da carta, está aqui o número de telefone dele, telefone-lhe e marco com ele uma entrevista e depois faço-lhe as perguntas que queira sobre isso. E assim, eu vim falar com o Sr. Cónigo Tito, numa salinha ali ao lado, e falei com ele e disse: não, nunca é tarde, então como é que é? Também, olha, este primeiro ano é um primeiro ano para o senhor ver, o propedêutico, não é? Que é para realmente experimentar, ver coisas e depois decidir. E eu, pronto, tive o primeiro ano, fiz 2 anos seguidos e fui, depois tive. Esta concretização de uma vocação antiga, não sei se posso dizer assim, Sr. António, pode chamar assim, porque eu disse assim, eu quando fui ordenado disse assim: senhor, como diz São Paulo, não é? Seduziste-me e eu não pude fugir-te. E eu acabei por me deixar seduzir. Tu andaste, tinhas isto marcado no meu destino, na folhinha de serviço que tinhas para me dar, e agora apanhaste-me, já estou aqui. Então agora, a ver se o apanho também. Esta sedução, o que é que fez ao seu casamento? Olha, portanto, o que é que a concretização de uma vocação, para além da vocação matrimonial, o que é que esta segunda vocação trouxe à sua vida? O que é que mudou? Não mudou praticamente nada, porque a minha mulher sempre me deu uma liberdade muito grande para as coisas religiosas, cuidado, não é? Sempre, aliás, mesmo quando tive um período que andei, ainda foram 15 anos que andei no coro de Lisboa da Hora da Renascença também. Ainda teve algum tempo no coro? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Com o Padre João Caniço? Com o Padre João Caniço. Foi um tempo maravilhoso também, foi muito bom. E nessa altura eu também acabei por ir, porque era assim, as pessoas faziam o convite, este convite ao diaconado, não, mas o convite para ir para o coro foi feito na frente da minha mulher. E quando dizia assim: António, podias ir lá, porque há falta de homens lá para cantar, e assim, nós precisávamos lá de homens, e tu gostas de cantar, e assim, e eu disse: a Lourdes não se importa. E ela disse: ele não vai porque não quer, não vai porque não quer. Eu disse: pronto, já não posso eu dizer que não é? Já tinha que arranjar outra justificação. E então eu fui sempre. E neste diaconado, devo dizer que até nesse período, quando foi no último ano de formação, em que aquele ano, as interrogações, as interpelações, todas as coisas que nós ouvimos e que se passam às vezes ao nosso redor, nos levam a pôr assim: será que devo dar mesmo este passo? Ou se não será? Ela esteve lá e deu-me muita força e foi. E por isso mesmo o meu casamento descobriu o verdadeiro sentido para a vocação, de que podemos ser felizes e viver este casamento também em santidade.
porque já não há outros interesses, outras coisas, mas vivemos, é viver o matrimónio em santidade e ser também um testemunho para todo o resto da família, mesmo aqueles que não praticam ou por qualquer motivo não têm. Para quem tem a experiência agora dos dois lados, esta pergunta para mim ainda me faz mais sentido. Nós estamos habituados a olhar para o momento do divórcio como uma ruptura com a Igreja. Mas, na verdade, para muitas pessoas é a procura da felicidade, é a redescoberta da felicidade. Como é que nós conseguimos unir estas duas realidades? A procura da felicidade com uma outra pessoa e a ruptura com o sacramento que acabou de se firmar com a Igreja. A procura da felicidade é um desejo intrínseco do ser humano, não é? Mas ela torna-se real e presente na nossa vida quando ela é procurada em Deus. Quando pedimos a Deus para nos acompanhar na procura dessa felicidade, para nos ajudar a encaminhar. Quando nós procuramos por nós próprios, normalmente fazemos asneiras. E a ruptura disso está, efetivamente, a ruptura de um casamento, muitas vezes, está nessa procura individual, egoísta, de uma felicidade. De não viver o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que é o eu fazer aquilo que posso para a felicidade daquele que está ao meu lado. Depois o respeito. E depois não nos deixar também seduzir pelas coisas do mundo, por as novidades que aparecem, a facilidade. Não é isso. É pensar mesmo no outro, sempre. Saber que ter consciência do compromisso que assumiu perante Deus. Porque não é difícil ser fiel. Não é difícil, é preciso pensar. Mas há duas coisas que é preciso para ser fiel num casamento, que é preciso ter em conta sempre. É que a discussão é necessária, que pode haver a consciência de que há momentos difíceis na nossa vida, mas também a consciência de que é mais fácil destruir os obstáculos com dois do que um. E quanto a isso, eu dou um conselho sempre aos jovens que vão ter comigo para tratar das coisas, casamentos ou batizados, é sempre. Há duas coisas que se deve fazer. É nunca deixar o muro de silêncio erguer-se muito, tornar-se muito forte entre os dois. Isto é, exemplificando para ser mais depressa. Zangámos-nos, chateámos-nos à noite, dormimos assim um bocado chateados, de manhã levantamos, cada um vai para o seu emprego, não há o beijinho habitual, ou pelo menos com o calor habitual, mas depois, durante o dia, sentir essa necessidade de chegar a casa e procurar ter coisas. Não é ir, deixa estar que vou chegar a casa para ver se ela ou ele me pede desculpa. Não. É eu ir romper todo esse silêncio logo. Dizer, nem que seja com um beliscão, nem que seja com uma coisa qualquer, que provoque outra discussão, mas isso, o silêncio revelado. E depois é outra coisa. Por mais aborrecidos que tenhamos, o nosso lugar na cama tem que ser sempre o mesmo. Não há cá tapete para ninguém, nem sofá. Mesmo que a louça esteja partida toda, quando chega a hora de deitar, eu estou no meu lugar. Pode ser com os joelhos fora da cama, para estarmos um bocadinho longe um do outro, para não sentirmos o calor. Mas é ali, é aqui que é o meu lugar de homem, é aqui que é o meu lugar de mulher, é aqui que eu cumpro aquilo que prometi na minha solução. E se isso acontecer, e depois fugir a isso. Porque, repara, que normalmente é aí que às vezes surgem os abutres, que andam por aí. Nós às vezes pensamos que não é, mas são abutres em todo lado. Há abutres de um lado, de um género, e há abutres do outro. Estás aborrecido? O que é que tens? Não queres ir beber um café? Não queres desabafar? Não queres não sei quanto? E aí começam por vezes coisas que não deveriam começar. E por isso, evitar essas situações. O nosso coração tem lugar para todos os amores, para todas as amizades. É preciso
cada uma no seu lugar. Senhor António, é comum nós ouvirmos as pessoas comentarem que se encontram, que dentro da Igreja se encontra muita riqueza. As pessoas dizem com alguma naturalidade, porque encontram e gostam, e gostamos de ver o que é belo também, na verdade, não é? Mas também fica a ideia de que esta Igreja rica em património, em obras de arte, poderia transformar tudo isto em ajuda. É possível transformar o ouro dos altares para pão para quem precisa? Cada coisa no seu lugar. Há tempos ouvimos, a propósito das leituras que nestes tempos ouvimos na Paixão do Senhor, não é? Acerca do perfume que levavam para Jesus, não é? Podíamos fazer tanto dinheiro e não sei quanto e dar aos pobres. Os pobres temos e nossa generosidade. Agora, a beleza e a própria riqueza que pertence a Deus, ela só vem, só temos porque Ele nos permite que a tenhamos. Também deve estar presente nisso. E quanto à riqueza, às vezes as pessoas fazem uma grande confusão, porque apesar do património que há, e olham para as riquezas dos paramentos, disso e daquilo, coisas que não são riqueza nenhuma, aquilo às vezes são panos que são belos na cor, mas que tem um propósito, tem um significado, único, tem um propósito, tem um fundo, não tem nada de rico, não tem nada de rico. E não é aí que vai a riqueza. A riqueza do património, às vezes também se esquecem da despesa que aquilo nos dá para a manutenção. Não é? Esquecem-se disso. Esquecem-se de que gostamos de entrar dentro de uma igreja bonita, mas depois esquecemos de manter... de que ela, para manter limpa, para manter capaz de as pessoas se sentirem bem dentro dela, que é preciso muito trabalho, que é preciso muita dedicação, que é preciso o esforço de muita gente e que é preciso muito dinheiro, não é? Gostamos de ver uma igreja muito escura, gostamos de a ver com luz, é preciso pagar a luz, é preciso pagar a água, gostamos de ter todas as coisas. Nós, às vezes, há pessoas que gostam de criticar tudo. E a igreja, então, é uma coisa porque usam uma mitra e que aquilo é muito caro. Não é assim uma coisa tão cara como isso. Tem o seu custo, efetivamente, mas como tem outro adorno qualquer, não é? Toda a pessoa gosta de ser de comprar. Olha, hoje há pessoas que até ganham muito pouco e são pobres e gostam de comprar umas calças de marca que são muito caras e assim também. Mas é um desejo também que está no ser humano. Mas a igreja, quanto ao património e à riqueza, é relativa no aspecto que eu digo, não é? Porque e os monumentos que há em muito lado foram fruto que as pessoas tiveram também da fé que os moveu para tornarem presentes naqueles monumentos um sinal da presença de Deus nas suas vidas e da fé que têm em Deus. Por isso mesmo devem ser respeitados e devem ser preservados como sinal dessa presença de Deus também no mundo. Nós costumamos dizer que o tempo ajuda a esquecer, fazer esquecer coisas, que cura, que tem estes efeitos todos. Mas, na sua opinião, em termos vocacionais, o que é que nunca se deve esquecer? O que é que nós não nos devemos esquecer? Não nos devemos esquecer é de que somos chamados a estar ao serviço da humanidade. Independentemente da nossa vocação. Independentemente da nossa vocação, independentemente da nossa maneira de ver as coisas, por isso mesmo, ver no outro sempre aquele que, se veio até mim, é porque precisa que eu lhe dê alguma coisa. E aquilo que nós temos que lhe dar é a nossa compreensão e a nossa amizade e ajudá-lo a descobrir Jesus Cristo na sua vida. Esta pergunta que lhe estava a fazer trazia água no bico, não é? Eu já sei que... Trazia água no bico, porque, na verdade, a pergunta que lhe faço agora de seguida é pedir-lhe um olhar para o futuro e perguntar-lhe se esta vocação, se o diácono não será, provavelmente, a fórmula que a Igreja encontrará no futuro para ter mais sacerdotes. Isto é, se a junção entre
o casamento e a vocação sacerdotal não é isto, mas é quase como que uma mescla que encontramos aqui no diácono, se não é uma forma possível de ter mais vocações no futuro. Pode ajudar e é uma forma possível de ter mais vocações. O diácono é uma vocação. Aliás, devo dizer que o diácono é o primeiro grau da ordem do sacerdócio, não é? Por exemplo, todos, até o Santo Padre, foi diácono. O primeiro grau dele foi ser diácono, servo. E ele não usa a dalmática, não é? Não usa a dalmática. Mas que é o paramento que define o diácono. Ajuda-me, que é... A dalmática tem a alva, não por baixo. Tem a alva, tem a estola em diagonal. Porquê? Porquê em diagonal? Em diagonal, que é para ficar com as mãos livres. Para poder trabalhar, para poder ajudar, para poder socorrer. E depois a dalmática, que é diferente da casula, dos senhores padres, porque tem uma manga. Tem assim também. A dalmática é o símbolo do serviço, do coisa, não é? Mas pode ser, e a isto leva-me, pode ser os diáconos casados, por exemplo, são diáconos permanentes, por isso é que nós somos permanentes, quer dizer que não somos, não estamos em transição para o sacerdócio, como acontece aos seminaristas, quando fazem a sua primeira ordenação formação. É diácono e depois são os diáconos de transição. Mas todos passam por diácono. Agora, eu compreendo e aceito e acho que o celibato é necessário, reservado ao sacerdócio. Isso pela experiência que tenho também de vida e de... Entre o serviço e o matrimónio, E o matrimónio. Entre o serviço e o matrimónio. Por causa da disponibilidade e por causa também da forma de pensar do ser humano. Ser humano. Eu não sei mesmo, há muita gente, e sobretudo até na parte feminina, que acham porque é que o padre não se pode casar. E que se interrogam que se deviam casar, e que não sei como é. Porque certamente seria um bom partido, Seria não é? um Homem bom com partido, valores. exatamente. Mas o problema é, e a mulher casada vai aceitar que o seu marido passe tantas horas a atender... A servir a comunidade. E a servir a comunidade e a atender, sobretudo, as pessoas e mulheres com dificuldades na sua vida. Será uma vocação semelhante, por exemplo, a um médico, a um enfermeiro, não é? Exatamente, tem que ser, mas mais perfeita ainda, porque tem uma vertente que abrange todas as doenças, não é? Tem uma vertente que abrange todas as doenças, que é o bálsamo para todas as dores, para todas as insatisfações. Eu acho que um padre que abraça esse ministério com essa totalidade e com essa consciência de que vai servir a comunidade, depois também fica um pouco coibido para estar presente na família como um marido normalmente deve estar. Não é? Continuando a desafiá-lo, pergunto-lhe uma outra coisa que eventualmente se coloca também em cima da mesa é a possibilidade de também as mulheres poderem vir a ser, a preciso ter o sacerdócio. Isto parece-lhe uma realidade também, isto é, será que vê possível ainda naquilo que é o espectro de vida, não é, que nós temos, isso acontecer nesta geração? Ou para a frente? Não, eu tenho uma ideia, pronto, eu vejo, porque eu vejo nessa ideia uma tendência que há sempre para estabelecer uma igualdade perfeita entre homem e mulher, que nunca existe. Nunca vai existir, porque Deus nos fez iguais em dignidade, sim, mas diferentes. Tanto que são precisos os dois para fazer um filho, ou para aparecer um filho. Não é para aparecer, para o fazer nós não fazemos nada. Sim, nós não fazemos nada, não é? Temos a graça é de sermos os continuadores da obra que o Senhor fez. Mas foi Ele que a preparou para ser mãe e não ele. É ela que está preparada para gerar e não é o homem. Aí essa diferença. E a mulher é muito útil na igreja e tem uma missão muito grande, que é a de estar presente na transmissão da fé, na educação,
como catequista, como portadora de tudo isso. Agora, porquê celebrar missa? A missa é algo que deve ser, para mim, deve ser reservado àquele que encarna o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo era um homem. Liberto, celibatário também, porque ficou livre disso, mas que chamou, e não é por acaso que Maria Madalena foi a primeira apóstola que foi participar da ressurreição e que encontrou Cristo ressuscitado. Isso é uma graça, é um dom enorme que o homem também não consegue ter essa igualdade com ela. E por isso ela deve efetivamente abraçar a fé nesse contexto de missão, de necessária mesmo na própria Igreja para a transmissão da fé e de Jesus Cristo, mas não ter essa sede de ser a celebrar. Pode celebrar outras coisas, pode ajudar, então, noutras coisas, pode fazer outras celebrações, outros sacramentais, certamente. Muita coisa. Há muito trabalho para fazer. Há tanto trabalho para fazer, porque é que as pessoas vão logo querer o principal, não é? É como, pronto, numa empresa todos querem ser os chefes. Não pode ser. Não. Há muitos chefes e depois poucos índios, não é? Como Exatamente. se costuma dizer. Eu vou aproveitar esta transição de pergunta para me despedir de si, que nos está a ver, agradecer a sua presença, pedir-lhe que não se esqueça que na próxima semana temos mais uma Vida com Alma aqui para estar consigo, e agradecer também ao amigo António Gonçalves por este tempo, por este tempo que esteve connosco, e continuar a conversa consigo, não é? Porque na verdade... Eu é que agradeço essa possibilidade também que me deste de poder transmitir aos outros o meu testemunho de fé, de vivência na Igreja. Não sei se é bom, se é mau, é aquele que eu aceitei e que faço com todo o meu empenho, com toda a minha força, com toda a minha vontade e com o desejo de agradar, sobretudo, a Deus. O Sr. António é um homem bem disposto, nós sabemos isso. Sempre, até às vezes mais. Um diácono, por vezes, tem a missão de ser, de fazer a homilia, portanto, de ser ele a pronunciar-se para a Deus para a